Dizem que a criança é o pai do adulto, que cada um de nós carrega dentro de si a criança que um dia foi, e as palavras que essa criança ouviu, o amor ou a falta dele, que ela nunca sentiu, ecoam por toda a nossa vida. Nós crescemos com a ideia de que o amor dos pais é algo natural, incondicional, puro, mas e se eu te dissesse que, às vezes, o que a gente chama de amor é, na verdade, somente uma ferida? Uma ferida que molda o adulto que nos tornamos de formas que nem sequer a gente percebe. Hoje vamos falar sobre um tema muito difícil, mas necessário. Vamos falar sobre marcas invisíveis. Eu te convido a fazer uma pergunta a si mesmo. Que tipo de adulto as feridas da tua infância criaram? Olá, seja bem-vindo ao Legado Paterno. A chamada toxicidade parental é um veneno silencioso. Muitas vezes ela acaba sendo normalizada pela sociedade, pela cultura, até mesmo pela nossa própria família. As famosas frases ditas da boca para fora, entre aspas, ou os comportamentos justificados como disciplina ou preocupação. Muitos pais eles acabam agindo assim sem sequer saber o tamanho do dano que eles estão a causar. Porque talvez eles próprios tenham sido vítimas, né, desse mesmo ciclo anteriormente. O objetivo desse vídeo não é apontar o dedo ou culpar, é mais trazer consciência, tentar acender uma luz sobre essas feridas para que a gente possa junto acabar quebrando aí esses ciclos. Tanto para quem foi filho e ainda carrega esse peso, quanto para quem hoje é pai ou é mãe e tem nas mãos o poder de construir um legado diferente. Uma das formas mais sutis e destrutivas de toxicidade é a invalidação. É quando os pais, intencionalmente ou não, né, comunicam ao filho que os sentimentos dele, os sonhos, né, que ele possa ter ou as suas conquistas simplesmente não importam. A criança acaba aprendendo desde cedo a reprimir tudo o que sente, a duvidar do seu próprio valor e a se tornar um adulto desconectado de si mesmo. Por exemplo, já passei por algumas situações que eu posso dizer que acabaram, né, me marcando em algum sentido. E aqui eu quero aproveitar e compartilhar. Eu lembro bem que já aconteceu comigo, quando eu era moleque, eu sonhava em ser jogador de futebol, né? Tem até um vídeo que eu posso deixar aqui em cima, falando um pouco mais sobre esse meu sonho inicial e o que eu acabei precisando me tornar. Mas voltando, já aconteceu quando, nessa época que eu queria ser jogador, de ouvir que, ao invés de ser jogador, né, obviamente eu deveria ir trabalhar, deixar de fantasiar com essas coisas, porque isso não existe, que eu precisava de alguma peixada para conseguir, que eu não iria conseguir nada. Enfim, basicamente o sonho de uma criança, né, a sua paixão, motivo de vida, acabou sendo reduzido a pó, a uma fantasia inútil, a um mero devaneio. Eu lembro de outra situação também, que eu estava tomando gosto, né, a estudar para o vestibular, sentindo aquela alegria ali de descoberta, né, de crescimento. Poxa, eu pela primeira vez estava começando a estudar, realmente entender, porque eu encontrei um sentido no estudo, um objetivo, e aí fazia mais sentido estudar, né? E aí eu fui compartilhar isso com meu pai, e eu lembro que a resposta dele foi: Ah, mas agora já é tarde. Como se para ele a minha vontade de aprender tivesse um prazo de validade e que já tinha inspirado, né? Eu já tinha saído do ensino médio, então minha época de estudar já era, tinha que trabalhar e pronto. E é aqui que está a complexidade da coisa, né? Atualmente eu entendo porque meus pais fizeram isso. Sei que eles queriam ajuda financeira, né? Eles estavam numa situação ali de emergência, né? Desespero. Eles precisavam de ajuda financeira para tentar desafogar o orçamento apertado da nossa família. Então, qualquer coisa que eu tentasse não fosse isso, para eles era perda de tempo, ou eu não estava querendo ajudar, eu estava sonhando muito, por aí vai. Não que eu concorde com o que eles fizeram, mas eu entendo. Eu entendo que era o que eles, naquela época, e com a mentalidade que eles tinham, podiam fazer. A invalidação constante, seja ela dos sonhos ou das conquistas, acaba criando um adulto que não sabe celebrar a sua própria jornada. E quando a invalidação não é suficiente, alguns pais acabam partindo para um ataque ainda mais direto, que seria a humilhação. Humilhar não é disciplinar. A disciplina ela constrói e a humilhação destrói. E essa destruição ela vem de várias formas. Vem atrás das comparações depreciativas, como por exemplo, porque você não é como seu irmão? Uma arma que acaba aniquilando a autoestima da pessoa. Né? Ela pode vir também através da humilhação pública, disfarçada de uma lição, como vemos hoje em dia na internet, com pais a expor seus filhos nos piores momentos e achando graça por isso. Como um educador parental, que eu respeito muito, diz, é como se o teu chefe te obrigasse a usar uma t-shirt que um colega que você detesta para você aprender a conviver com ele. Não funciona, cara. Só gera mais raiva. E o pior de tudo é a profecia autorrealizável.
É quando um pai ou uma mãe acaba rotulando o filho, né, de burro, mau, inútil, qualquer coisa aí. A criança que vê os pais como espelho da verdade começa a acreditar nisso. Ela internaliza que ela é o problema e muitas vezes acaba passando a agir como tal para reforçar aquela crença. Então ela se vê numa luta constante para não se sentir inadequada. A humilhação te rouba a dignidade e recuperá-la é o trabalho de uma vida inteira. Essa é uma luta constante para não se sentir inadequado. É uma luta que me lembra muito da minha própria busca por dignidade, que eu compartilhei mais no vídeo sobre a minha jornada até o serviço público. Mas talvez a ferida mais profunda de todas não seja nem aqui o que eles dizem sobre você e sobre o que você faz, mas sobre quem você é. Existe um nível de toxicidade parental que ataca a própria raiz da existência. É a rejeição existencial. São frases terríveis, quase impensáveis, como queria que você não tivesse nascido. O impacto disso no merecimento, no senso de merecimento de uma criança é devastador. Como você pode sentir que merece amor, sucesso, felicidade ou o que for, né? Se a sua própria existência é vista como um erro. Isso muitas vezes vem acompanhado de manipulação pela culpa. A criança é feita para se sentir um fardo, um peso financeiro, um peso emocional. Eu gasto tanto com você. Eu sacrifiquei a minha vida por você. A mensagem é clara. É como se você estivesse em dívida, né? Uma dívida que nunca vai ser paga agora mais. E essa sensação de não merecer, de ser um fardo, transborda para todas as áreas da tua vida. Acredito que talvez por isso, na minha infância, mesmo quando eu tinha a possibilidade, eu não, não tenho o costume de comemorar os meus aniversários, né? É claro que eu venho de uma família humilde, mas também não era simplesmente pela pobreza material. Era um sentimento mesmo, que é impulsionado ali pelo ambiente de que não havia muito o que celebrar, né? Você dava os parabéns e vida que seguia. De que a própria existência em si talvez não fosse um motivo de comemoração. Eu admito que eu aprendi a celebrar um pouco mais isso depois que me casei com a minha esposa, né? Foi com ela, porque na família dela há uma realidade diferente, no qual eles fazem de tudo para não deixar passar em branco. Então, acabei pegando isso e tentando entender um pouco melhor, né? E basicamente todas essas vozes, todas essas feridas, acabam criando um adulto que, mesmo ao vencer, não consegue sentir o sabor da vitória. E aqui a gente chega ao ponto central, que é a consequência final de todas essas marcas. Eu recentemente fui nomeado num concurso federal, né? Uma grande conquista, parando para avaliar de onde eu vim, fruto de muito esforço, anos de estudo, anos de abdicação. Entretanto, a minha reação interna inicial não foi de uma grande comemoração. Basicamente não fiz nada mais do que a minha obrigação, né? Eu tive e ainda tenho uma imensa dificuldade em comemorar minhas próprias vitórias. Como eu posso celebrar algo que a vida inteira eu aprendi que era apenas o mínimo? Como eu posso sentir a alegria de uma conquista se a minha criança foi ensinada a invalidar os próprios feitos? Mas ao mesmo tempo, eu considero também que é aqui que a cura começa. O primeiro passo é o reconhecimento, é entender que a culpa por esses comportamentos nunca foi e nunca será da criança, nunca será seu, nem necessariamente dos seus pais, é só um ciclo, né, que vai perpassando. Em algum momento, o ideal é que alguém tome consciência disso e barre, né, esse ciclo. E essa é a minha escolha, esse é o meu legado. Eu entendo os meus pais, mas reagindo a tudo isso com a minha mentalidade de hoje, eu pretendo jamais fazer o mesmo. Não estou dizendo que eu não vou errar e nunca vou errar, muito pelo contrário, mas tomando consciência de certos pontos, eu tenho a capacidade e a possibilidade, né, de deixar um legado como pai e a chance de acabar quebrando esse ciclo. Então, eu tenho a chance de validar os sonhos do meu filho, você tem a chance de validar os sonhos dos seus, celebrar pequenas e grandes conquistas, e no processo, finalmente, eu aprendo a celebrar as minhas vitórias e você as suas. Eu sei que é uma jornada de superação. Se você se identifica com essa busca, talvez o meu vídeo sobre a minha jornada de dignidade possa te trazer mais alguma luz. Eu sei que eu acho que eu falei umas 3 vezes sobre esse vídeo, mas grande abraço, pessoal. Fosse honra.